anos, o Dia das Mulheres Pan-Africanas. 31 de julho de 1962, Dar es Salaam, seguido de recomendações da Conferência de todas as mulheres africanas, Conferência de la Femme Africaine, que ocorreu em julho de 1961, em Conakry, República Popular Revolucionária da Guiné. Antes desta conferência, foi decidida organizar a Conferência de Mulheres Africanas em Kadar, movimentos de libertação e países independentes africanos, e reunir-se em Dar es Salaam, Tanganyika, no ano seguinte, em julho de 1962, para criar a Organização Pan-Africanista das Mulheres. O nosso processo ocorreu para jovens e trabalhadores, ou seja, cada área realizou conferências nacionais para criar sindicatos nacionais de trabalhadores e organizações nacionais juvenis de jovens africanos, seguidas pela Organização da Juventude Pan-Africanista Continental Africana e pela União dos Trabalhadores Pan-Africanos. O plano era que depois da Conferência Continentais Africana de Jovens, de Trabalhadores e Mulheres, eles formassem uma organização pan-africanista de massas a nível continental, para coordenar nessa luta para alcançar uma África totalmente libertária e unificada com o socialismo. A Organização Pan-Africana de Mulheres, a primeira organização continental de mulheres, foi criada em 31 de julho de 1962 em Dar es Salaam, Tanganyika, posteriormente República Unida de Tanzânia com Zambizar. Foi inaugurado um ano antes da organização da Unidade Africana. Os participantes vieram de 10 movimentos de libertação, incluindo o Partido Africano da Independência de Guiné-Cabo Verde, o Partido Democrático da Guiné da Revolução Democrática Africana, RDG-RDA, a Convention People's Party, Partido da Convenção do Povo, CCP, FNL Argélia e entre outros, e 14 países africanos independentes, incluindo a Guiné, Ghana, Mali, Egito, Argélia, Tanzânia e entre outros. A primeira secretária-geral da Organização Pan-Africana de Mulheres foi a nossa irmã e camarada imortal Jean-Martin Cissé da Guiné. Ela permaneceu até ser nomeada para o Conselho da Segurança das Nações Unidas, para servir como a primeira mulher no mundo e posteriormente a primeira mulher presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No Congresso dos Partidos no Congresso da Organização Africana das Mulheres, em 1970, o 31 de julho foi institucionalizada como o Dia da Mulher Pan-Africanista. Decide também incluir o cargo de presidente, sendo o camarada Aissatou Coté eleito presidente, reconduziu várias vezes até o último congresso de 2019. A primeira sede foi em Bamako, Mali, de 1962 até o golpe de Estado contra Modibo Keïta e o governo de PDM-RDA em 1967. Em seguida, foi transferido para Argélia, seguido de Luanda, em Angola, depois de Pretória, África do Sul e agora Addis Abeba, Etiópia. Quando a Organização Pan-Africana de Mulheres estava sediada na Argélia, a camarada irmã Francisca Pereira, do PGC, serviu como representante residente de 1967 até 1971. Ela está presente aqui conosco hoje. Após a nossa breve apresentação, gostaríamos de dar o microfone a ela para pronunciar uma declaração sobre o significado de hoje, o Dia das Mulheres Pan-Africanistas. Atualmente, a presidente da Organização Pan-Africana é a camarada Eunice Lipinchi, que também atua como secretária-geral de SWAPO Mulheres da Namíbia. Grace Kabayo, da Uganda, atua como secretária-geral da Organização Pan-Africana de Mulheres. Ambos foram eleitos por unanimidade no 10º Congresso realizado em Namíbia.
metas e objetivos da Organização Pan-Africana de Mulheres. Um dos mais objetivos da formação da Organização Pan-Africana de Mulheres era mobilizar mulheres em países que ainda eram colonizadas para lutar contra sua libertação. Continuar a luta pelo reconhecimento e aplicação dos direitos das mulheres africanas, de participar na tomada de decisões no campo de vida política, econômica, cultural e social, tanto a nível nacional como internacional, e, em particular, de poder expressar a sua opinião nas leis relativas ao bem-estar de mulheres e crianças. Acompanhar o desenvolvimento e contribuir para a melhoria dos aspectos políticos e socioculturais sobre mulheres e crianças nos países membros e divulgar os resultados das pesquisas realizadas nesse campo pela Organização Pan-Africana de Mulheres ou pelos países membros por meio de documentos e meios de comunicação existentes. As ações tomadas em nível nacional e internacional com o objetivo de acabar com as graves violações dos direitos humanos e violações contra as mulheres. Apoiar todas as ações dos governos africanos, promover a unidade efetiva entre os Estados africanos por meio da amizade e cooperação para uma paz genuína. Estabelecer relações contínuas de amizade e cooperação entre mulheres africanas e mulheres em todo o mundo. Apoiar a cooperação interna e participar em todas as ações para a saúde, armamento e consolidação da paz na África e no mundo. Progredimos, mas ainda não atingimos todos os nossos objetivos. Nosso inimigo ainda trabalha contra nós. Nós também ainda trabalhamos contra os nossos inimigos. A organização é a chave. Precisamos mais de organizadores com consciência revolucionária para contribuir com nossa tarefa gigantesca. Quando Amílcar Cabral prestou homenagem a Kwame Nkrumah, câncer de traição, ele disse: o presidente Nkrumah, a quem homenageamos, é principalmente o grande estrategista da luta contra o colonialismo clássico. Prestamos homenagem ao inimigo declarado do neocolonialismo na África e em outros lugares. No que diz respeito ao neocolonialismo, todos agora sabem que o livro de Nkrumah, Neocolonialismo, a última etapa do imperialismo, é uma análise profunda e materialista da realidade, a terrível realidade em que se encontra o neocolonialismo em África. Conforme definido por Nkrumah, o primeiro presidente de um Ghana independente, o conceito do neocolonialismo nos alerta sobre o potencial impacto regressivo de formas não regulamentadas de ajuda, comércio e investimento estrangeiro direto em relação à redução da pobreza e bem-estar dos países africanos. Quando a Organização Pan-Africanista de Mulheres foi criada em 31 de julho de 1962, um dos seus objetivos era mobilizar as mulheres em países que ainda eram colonizados para lutar por sua libertação, apoiar ações tomadas em nível nacional e internacional, com o objetivo de acabar com as graves violações dos direitos humanos e violações contra as mulheres. Suas organizações de mulheres africanas, como a UDEM do PGC, a ALMA do MPLA, a OIM do Frelimo, a URFG do PDGRDA, Mulheres de Suapo e outros, aumentaram nossas contribuições para acabar com o neocolonialismo clássico. Por volta desse mesmo período, o colonialismo clássico foi sendo substituído pelo neocolonialismo. A essência da exploração, opressão de gêneros e racismo ainda é a mesma. Em vez das bandeiras europeias serem erguidas nos nossos países, em exércitos e administrações europeus, a mesma potência capitalistas e imperialistas europeias, tanto nações quanto cooperações, continuem a dominar os países subjugados por meio das operações do capitalismo internacional e não por meio do governo direto. Eles manipulam governos neocolonialistas africanos fantoches. O trabalho dos africanos ainda é explorado, enquanto os capitalistas ainda se beneficiam dos frutos dos nossos trabalhos.
Eles ficam mais ricos enquanto nós ficamos mais pobres. Como Nkrumah mencionou, o neocolonialismo de hoje representa o imperialismo em o seu estágio final e talvez o mais perigoso. No lugar do neocolonialismo como principal instrumento de imperialismo, temos hoje o neocolonialismo. A essência do neocolonialismo é que o Estado está sujeito a ele em território independente de todas as armadilhas externas e soberania internacional. Na realidade, seu sistema econômico e, portanto, sua política são dirigidos de fora. Os métodos e a forma dessa direção podem assumir várias formas. Por exemplo, um caso extremo. As tropas do poder imperial podem implantar as suas bases no território do Estado neocolonial e controlar o seu governo. Mas, frequentemente, porém, o controle neocolonialista é exercido por meios econômicos ou monetários. Nossos inimigos utilizam as neocolônias, para atacar os países libertários em transformações socialistas, como utilizam o Senegal para desestabilizar a Guiné-Bissau, ou utilizando o Senegal e Costa de Marfim para atacar a Guiné-Conakry em novembro de 1970. Infelizmente, há muitos outros exemplos. Existem muitos exércitos estrangeiros baseados na África, vindos de França, Estados Unidos da América, Inglaterra, entre outros. Muitas das instituições financeiras internacionais prejudicam a nossa independência, incluindo os órgãos jurisdicionais. No caso da Guiné-Bissau, a CEDEAO foi usada para apoiar golpes de Estados contra os governos liderados pelo PAIGC. Quando isso acontece, nós não sofremos, mas nós, as mulheres e as meninas, que sofrem mais. Somos explorados pelo neocolonialismo e pelo racismo, como os nossos homens, mas nós, mulheres, também somos exploradas pela exploração de gênero. Não haverá libertação e unificação da África como socialismo até que as mulheres africanas sejam libertadas. O desafio é organizar nossas mulheres, que são tão exploradas, trabalhando de manhã cedo até a tarde da noite, para vender nos mercados. Vender peixe, trabalhar mais e receber menos em trabalhos de escritórios, ao mesmo tempo que cuidam dos nossos filhos. Isso deixa menos tempo para assistir às reuniões, estudar e se organizar na sociedade. Quando tínhamos estados parte, como o Partido Estado do PAIGC, o Partido Estado do CCP ou o PDGRDA, Partido Estado, as nossas organizações femininas puderam utilizar alguns dos recursos do Estado para o nosso trabalho organizacional. Agora, o domínio multipartidário, não recebemos nenhum apoio material dos Estados que ajudam a se tornar independentes. Consequentemente, nossa organização mãe, a Organização Pan-Africana de Mulheres, recebe menos recursos do que antes. A maioria das organizações de mulheres não paga suas cotas porque não tem dinheiro suficiente para operar. Existem ainda milhões de mulheres africanas que não sabem a existência da Organização Pan-Africanista de Mulheres. Nosso desafio para o Dia da Mulher Pan-Africanista de 2021 é como transformar essa situação. Todos concordamos que precisamos de coordenar nossos esforços. Temos a estrutura. A Organização Pan-Africana de Mulheres já existe há 59 anos. Temos um presidente eleita democraticamente, a irmã e a camarada Eunice Lipingi, uma organizadora consciente e dedicada. Ela sozinha não pode carregar esta carga pesada. Nossos secretários regionais não podem cuidar disso sozinhos. O tema para o Dia da Mulher Pan-Africanista de 2021, mulheres e jovens africanos se organizando para o panafricanismo no século XXI, é relevante. Precisamos ajudar nossos jovens a se consciencializarem nas organizações que nossos mais velhos criaram.
Eles precisam saber sobre a Organização Pan-Africanista de Mulheres e contribuir para ela. Se eles não sabem, eles não podem contribuir. A Bíblia Cabral nos instrui. Quem sabe deve ensinar os que não sabem. Nossos jovens precisam conhecer a Federação Democrática Internacional das Mulheres. Infelizmente, muitos jovens sabem mais sobre novelas do que sobre nossas organizações. Juntos, por meio de uma organização de intercâmbio, podemos mudar isso. A luta continua. Viva o Dia das Mulheres Pan-Africanas, viva o DEMU, viva o PSGC, viva a União Revolucionária, todas as mulheres pan-africanas, viva o Partido Revolucionário, todos os povos africanos, viva a Organização das Mulheres Pan-Africanas. Viva, 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 viva!